Eu vejo, na realidade, dependendo das empresas, por exemplo, empresa de porte pequeno, né, como é o caso da Ticket, nós estamos falando de quê? De 1.000 colaboradores, de 500 a 1.000 colaboradores. Uma empresa como essa, ela pode justificar ou não a área de responsabilidade social, dependendo do ramo de atividade onde ela atua. No caso nosso, que é um ramo de serviços, essa área ela pode ser integrada, ela pode ter apenas um único responsável por essas duas áreas, que não necessariamente precisa ser de comunicação interna. Agora, o que eu vejo, mais do que uma integração, eu acho que o que eu vejo mais como tendência futura é um diálogo cada vez maior da área de responsabilidade social com a área de comunicação interna. Por quê? Porque hoje as áreas de comunicação interna, elas tendem a atuar diretamente na percepção do colaborador, não apenas do ponto de vista do comprar o meu produto, né? Ou seja, eu estou tentando vender internamente aquilo que eu vendo para fora. Empresas de consumo de massa, né? Eu estou falando de bens de consumo, obviamente eu tenho que ter essa integração muito maior da comunicação interna com a comunicação externa. Mas quando eu estou falando de business to business, eu estou falando daquele tipo de empresa que vende para outras empresas, a relação com o produto, ela acaba sendo uma relação diferente. Nós participamos da campanha, nós participamos daquilo que a empresa conquista. Nós participamos não como consumidores normalmente. No caso nosso, a gente acaba participando como consumidor também. E nesse caso, a gente atua como nós estamos também trabalhando no próprio produto, porque nós estamos dando feedback, se acontece alguma coisa com a gente se coloca no lugar do próprio usuário. Então isso é super interessante, porque isso aumenta a dinâmica na própria empresa. Mas quando eu estou falando de comunicação interna especificamente, ela é muito importante para você integrar os outros processos das áreas das empresas. Estou falando desse diálogo que a gente já estabelece com a área de tecnologia da informação, desse diálogo que a gente já estabelece com a área de riscos, com a área de segurança do trabalho, com esse diálogo permanente com as áreas de produto e de marketing, e essa parceria extremamente importante com a área de recursos humanos. Porque o que a gente está fazendo na realidade? Quando eu estou falando com o público interno, eu estou falando de coisas que afetam diretamente esse público interno. Então, quando eu vou falar da mudança de um trajeto de um fretado, por exemplo, se a empresa tem fretado, isso não está no âmbito do marketing, isso está no âmbito de recursos humanos. E isso, na realidade, tem um impacto que pode ser positivo, mas pode ser extremamente negativo na vida de um colaborador. E aí, isso eu estou dando apenas um exemplo daquilo que pode ser essa parceria com a área de recursos humanos. Quer dizer, na realidade, a gente pode diminuir o impacto e a gente pode potencializar as coisas que são positivas. E isso acontece o quê? Isso atua diretamente na percepção do colaborador. Isso atua diretamente na relação do colaborador com a própria empresa. Então, a mesma coisa acontece com a área de responsabilidade social. A gente sabe que a gente não pode fazer nada sozinho. Uma empresa não vai mudar o mundo. Ela vai se unir a uma grande rede social que vai empreender ações que vão melhorar o mundo. E a gente espera que cada vez mais nessa rede, mais empresas se unam, mais empresas façam a sua parte. A começar pelo básico, como eu já havia falado antes, ou seja, a começar pelas ações que são importantes, que são necessárias para o bem-estar do seu colaborador, mas fundamentalmente em atuar como canal. Eu estou ali ajudando a área de responsabilidade social, ou seja, dialogando com a área de responsabilidade social para que ela se torne um canal seguro para que o colaborador, como cidadão, possa exercer a sua cidadania. Seja doando sangue, seja doando bens para instituições, seja doando parte do seu tempo para uma atividade que possa ser organizada pela própria empresa. Então, nesse caso, a empresa age como facilitador. E a área de recursos de responsabilidade social é aquela área que vai criar os meios, criar as condições necessárias, favoráveis para esse ambiente de voluntariado.
né? Então, quer dizer, a área de comunicação interna e responsabilidade social, elas estão ali, podem se tornar, elas deverão se tornar grande parceira. Se houver essa integração, tanto melhor, pode facilitar bastante o trabalho de quem atua na área de responsabilidade social, como quem atua na área de comunicação interna. No nosso caso, né, eu tive a felicidade de cuidar da gestão dessa área. Muitas vezes eu acabo passando muito mais tempo cuidando de assuntos de responsabilidade social do que propriamente de comunicação interna. Mas quando eu olho, por exemplo, que quando você quer estabelecer alguns sistemas de gestão de qualidade dentro da empresa, seja de sistema de gestão ambiental ou inventário de carbono, a gente vê o quanto a comunicação interna ela é fundamental para que esses programas que são motivadores de uma mudança de comportamento das pessoas, ele é importante para a gente acelerar os processos, gerar aceitação, gerar entendimento. Então eu preciso, na realidade, da área de comunicação interna para estar facilitando o entendimento, gerando o conhecimento e muito mais do que isso, engajando as pessoas para que elas possam aceitar e levantar isso como bandeira pessoal. Então aí é que está essa grande integração, né? Eu diria mais, aí é que está esse grande diálogo. E eu acho que todos crescem no processo. O processo é um processo enriquecedor para qualquer profissional, seja profissional de recursos humanos, seja profissional de comunicação, profissional de responsabilidade social, de sustentabilidade. São áreas que têm uma afinidade muito grande. E a gente precisa um do outro para fazer com que a coisa ela seja percebida de uma maneira coesa para o colaborador. E não apenas eu estou fazendo isso porque é a minha obrigação. Não, é porque isso faz parte da crença da empresa, isso faz parte dos seus valores e faz parte daquilo que ele de fato entrega para a sociedade.